Muitas vezes na vida, forçamos a barra e queremos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito e no nosso tempo. Esse desejo de controle nos causa frustração e cansaço. Forçar algo raramente traz bons resultados. Na verdade, geralmente nos coloca em uma luta contra o que não podemos mudar. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro poder está em saber quando soltar, e que devemos aceitar que há coisas fora do nosso controle, e que tentar forçá-las só nos afasta da paz interior que tanto buscamos. Neste vídeo, vamos explorar por que não devemos forçar as coisas, e como podemos aprender a deixar a vida fluir. Vamos descobrir juntos o que realmente depende de nós e o que devemos deixar nas mãos do destino. Aceite sua realidade. Estamos sempre tentando fazer as coisas acontecerem, lutando contra o mundo, forçando situações, tentando fazer com que a vida se encaixe exatamente nos nossos planos. Mas, se prestarmos atenção, lá no fundo sabemos que não deveria ser assim. Porque quanto mais forçamos algo, mais distante ficamos do que realmente queremos. Quanto mais tentamos controlar tudo ao nosso redor, mais as coisas fogem do nosso controle. Pense em um amor não correspondido. Quanto mais você tenta agradar, insistir ou até pressionar alguém para gostar de você, mais essa pessoa se afasta. Ou no trabalho, quando você deseja uma promoção, quanto mais tenta agradar, insistir com seus superiores, ou quanto mais você tenta supervisionar cada detalhe, mais você cria tensão e ansiedade, e isso acaba te afastando do seu objetivo. Forçar nunca traz os resultados desejados. A verdade é que a vida não funciona dessa forma. Ela segue seu próprio curso, independentemente dos nossos desejos. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "Não deseje que as coisas aconteçam como você queira, mas sim como acontecem, e estará em paz." O estoicismo nos ensina uma regra simples para viver. Ao invés de lutar contra o fluxo natural da vida, devemos aprender a aceitá-lo. Não quero dizer, pare de tentar, lutar e perseguir, ou abandonar seus sonhos. Quero dizer, pare de forçar as coisas. Não force nada. Nunca. Não force alguém a gostar de você. Não force amizades. Não force viver em um padrão de vida para impressionar os outros. Não force se encaixar em lugares que não caiba sua essência. Deixe as coisas se desenrolarem naturalmente. Deixe sua vida fluir ao invés de tentar controlá-las a todo custo. Aceitar a realidade nos permite viver de forma mais leve e consciente, entendendo o que está sob nosso controle e o que não está. Essa aceitação não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quando reconhecemos nossas limitações e agimos dentro do que podemos controlar, evitamos a rigidez que muitas vezes nos quebra. Aqueles que são flexíveis, como o bambu que se curva ao vento, são os que conseguem superar as dificuldades da vida. Deixar as coisas fluírem não significa ser passivo, mas viver em harmonia com o nosso próprio caminho. A vida pode nos levar para onde realmente precisamos estar, mesmo que não seja exatamente para onde queremos. Você pode saber o que é bom para você, mas talvez a vida saiba o que é melhor. Quando aceitamos a realidade, começamos a enxergar as oportunidades que antes estavam obscurecidas pela nossa resistência. Esse é o caminho para uma vida mais plena. Aceitar o que é, agir com sabedoria e focar no que realmente importa. Ao confiar no processo e abrir mão do controle absoluto, encontramos a paz e a clareza mental, para viver de forma mais harmoniosa e satisfatória. No final, aqueles que aprendem a confiar na vida são os que realmente conseguem fluir com ela. Mesmo que seja difícil, aprenda a confiar e deixar sua vida fluir. Quais áreas da sua vida você acha mais difícil deixar fluir? Como você pode começar a praticar aceitação e confiança no processo hoje? Compartilhe suas experiências nos comentários. E se este vídeo está te ajudando, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar explorando maneiras de viver melhor. Aprenda com as dificuldades. As dificuldades são uma parte inevitável da vida. Elas surgem sem aviso, mesmo que tentemos evitá-las ou nos blindar. Testam nossos limites, desafiam nossas crenças e nos obrigam a lidar com o inesperado. Seja em forma de desafios no trabalho, brigas nos relacionamentos ou lutas internas contra nossos medos e inseguranças, as dificuldades sempre nos alcançam. No entanto, ao invés de resistir e lutar contra essas situações, o segredo para deixar a vida fluir
está em aprender com cada uma delas. As adversidades têm o poder de nos moldar de maneira positiva, se permitirmos. Epicteto, um grande filósofo estoico, disse: o verdadeiro caráter se revela nos momentos difíceis. A verdadeira diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que se sentem derrotados não está na ausência de obstáculos, mas em como escolhem reagir a eles. Todos temos problemas, mas como lidamos com eles é o que nos diferencia. O estoicismo nos ensina que as dificuldades são parte essencial do processo do desenvolvimento pessoal. Elas não são inimigas a serem derrotadas, mas sim aliadas que nos ajudam a revelar nosso verdadeiro potencial. Pense na água de um riacho. Ela não força seu caminho através da rocha. Com o tempo, suavemente a desgasta e cria seu próprio caminho. Da mesma forma, quando você aprende a fluir com as dificuldades, se torna como a água, adaptável, resiliente e forte à sua maneira. Ao parar de lutar contra as situações e começar a entendê-las, você abre espaço para um crescimento verdadeiro e transformador. Pense em um momento difícil que você enfrentou neste ano. Pode ter sido no trabalho, uma briga em um relacionamento, ou uma luta interna com suas emoções. Como você abordou essa situação? Você tentou forçar uma solução ou permitiu que o processo natural de aprendizado acontecesse? A vida repete as situações até que possamos aprender cada lição. Forçar as coisas muitas vezes traz mais resistência e frustração, enquanto fluir com as circunstâncias permite que as lições emergem com clareza. Por exemplo, digamos que você esteja brigando muito no seu relacionamento. A reação natural pode ser tentar resolver o problema o mais rápido possível, forçando uma conversa ou pressionando a outra pessoa a mudar. No entanto, fazendo isso, você não dá espaço para que as emoções amadureçam e para que ambos reflitam sobre o que realmente está acontecendo. Em vez disso, se você der espaço para que o tempo faça sua parte, permitindo que as emoções se assentem e as perspectivas amadureçam, a solução pode surgir de forma mais natural e duradoura. Isso não é ser passivo, mas sim sábio, saber quando agir e quando deixar que as coisas sigam seu curso natural. Um ponto importante ao enfrentar dificuldades é perceber que elas são grandes mestres. Cada desafio traz uma lição única, seja paciência, resiliência, empatia ou desapego. Quando você vê a vida como uma oportunidade de aprendizado, as dificuldades deixam de ser apenas fontes de sofrimento e se tornam chances de crescimento. Lembre-se, por mais intensas que as dificuldades sejam, elas são temporárias. Elas passam, mas as lições que você aprende ficam e moldam quem você se torna. Quando você deixa de forçar resultados e aceita o processo de aprendizado, a vida flui de maneira mais leve, e você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para o que vier. A rigidez pode fazer você quebrar, mas a adaptabilidade permite que você se dobre sem se partir. Por fim, lembrar que os desafios são temporários pode trazer grande alívio. Eles vêm e vão, mas as lições que você aprende podem durar uma vida inteira. Como você tem usado o que aprendeu com os desafios que enfrentou? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos aprender a ver as dificuldades como oportunidades, não como sofrimento. Se este vídeo te ajudou a enxergar suas lutas de outra forma, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar crescendo com a nossa comunidade. Entenda suas expectativas. Quantas vezes você já se sentiu frustrado ou decepcionado porque as coisas não saíram como você esperava? Esse sentimento é universal, mas a raiz dele, muitas vezes, está em algo que controlamos: nossas expectativas. Expectativas são criadas por nossa mente como uma forma de antecipar o que queremos que aconteça. Elas podem ser influenciadas por nossos desejos, medos, experiências passadas, ou até pelas expectativas que outros têm de nós. Mas quando essas expectativas não se alinham com a realidade, surge o sofrimento. Ao entender e ajustar suas expectativas, você diminui a distância entre o que você deseja e o que realmente acontece, criando uma sensação de paz e aceitação. As expectativas podem ser ferramentas poderosas quando usadas de forma saudável. Elas nos motivam a agir e nos dão direção. No entanto, quando não são gerenciadas adequadamente, podem se transformar em armadilhas que nos prendem em ciclos e mais ciclos de decepção.
Se você espera que tudo seja perfeito, que as pessoas sempre ajam de acordo com o que você imagina, ou que a vida siga exatamente o roteiro que você escreveu, você está se preparando para uma série de desapontamentos. Nem na Netflix existe uma série em que os personagens vivam vidas perfeitas, imagina nas nossas vidas. Uma maneira eficaz de entender e ajustar suas expectativas é se perguntar: isso é realista? Ou, estou baseando essa expectativa em algo que realmente está sob meu controle? Muitas vezes, ao fazer essas perguntas, você perceberá que suas expectativas estão fora de sintonia com a realidade. Quando você alinha suas expectativas com o que é realmente possível e com o que você pode controlar, você começa a liberar o peso que essas expectativas criam. A chave para viver em paz com suas expectativas é a flexibilidade. Estar aberto a ajustes e aceitar que a vida pode seguir um caminho diferente do que você planejou é fundamental. Em vez de insistir que as coisas aconteçam de uma certa maneira, permita-se ser surpreendido pelo que a vida traz. Isso não significa que você deve abandonar seus objetivos, mas sim que deve ser flexível em como e quando esses objetivos serão alcançados. Nós não controlamos os resultados, não importa o quanto de esforço e empenho entregamos. Entender suas expectativas é, em essência, entender a si mesmo. Ao refletir sobre o que você realmente espera e ajustá-lo ao que é possível, você se permite viver de forma mais leve e em paz com a realidade. A vida se torna menos sobre forçar resultados e mais sobre aceitar o que é e fluir com as oportunidades que surgem no caminho. Lao Tzu disse sabiamente: deixar irem as rédeas é difícil para uma mente controladora. Requer confiança, e na confiança não há tentativa. Ou você confia, ou não. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. Ilusão do controle. Abrir mão de certas coisas pode ser uma das decisões mais inteligentes que podemos tomar. Muitas vezes, estamos tão presos à ideia de que precisamos controlar tudo à nossa volta que acabamos nos sobrecarregando. Esse peso vem da ilusão de que podemos moldar o mundo à nossa vontade, quando na realidade controlamos muito pouco. O alívio que buscamos pode estar justamente em soltar as rédeas e permitir que a vida siga seu curso natural. Um exemplo é o caso de gerentes que tentam controlar tudo. Eles acreditam que, ao supervisionar cada detalhe e intervir em todas as decisões, estão garantindo o sucesso. Mas, na verdade, isso costuma ter o efeito contrário. Seus esforços, apesar da boa intenção, acabam atrapalhando e prejudicam o desempenho do serviço. A equipe se sente sufocada, a criatividade é bloqueada e o ambiente de trabalho se torna tenso e estressante. Os grandes líderes, por outro lado, entendem o poder de liderar com menos ação. Eles intervêm apenas quando necessário, confiam no processo e permitem que as coisas sigam seu curso natural. Muitas vezes, os problemas se resolvem sozinhos e tudo se encaixa sem a necessidade de controle constante. Imagine o quanto de tempo e energia essa atitude pode economizar, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Lao Tzu, o sábio filósofo chinês, escreveu: você quer governar o mundo e controlá-lo? Não pense que isso pode ser feito. O mundo é um recipiente sagrado e não pode ser controlado. Só vai piorar se você tentar. Pode escapar por entre seus dedos e desaparecer. Essa citação nos lembra da importância de reconhecer nossos limites e de aceitar que, ao tentar controlar o incontrolável, acabamos complicando ainda mais as coisas. Soltar o controle não é fraqueza, é sabedoria. É entender que a vida tem seu próprio ritmo e que forçar um resultado pode gerar mais problemas do que soluções. Ao abrir mão dessa ilusão de controle, permitimos que a vida flua naturalmente, trazendo as respostas e soluções que buscamos, sem o peso desnecessário da tentativa constante de controlar tudo. Procure dentro de você. Quando alcançamos uma verdadeira intimidade com nós mesmos, entendemos que deixar a vida fluir significa, antes de tudo, compreender quem realmente somos e quais são nossos verdadeiros propósitos. Só assim nossos sonhos se realizam. Esse estado de autocompreensão nos coloca em um fluxo profundo, onde nos tornamos plenamente presentes no momento e totalmente imersos no que estamos fazendo. É como se o tempo desacelerasse e nós nos fundíssemos com a atividade. O dançarino se torna a dança, o poeta se torna o poema, e o cantor se torna a canção. Essa união entre ação e consciência
nos permite realizar nossas tarefas com maestria e graça. Bill Russell, uma lenda do basquete, descreveu essa experiência em sua biografia. Ele escreveu que, durante esses momentos de fluxo, parecia que tudo acontecia em câmera lenta. Ele conseguia prever os movimentos seguintes. Esse nível de conexão e previsibilidade só é alcançado quando estamos profundamente sintonizados com nós mesmos e com o que realmente importa para nós. Mas o que nos impede de alcançar esse estado de fluxo, ou esse flow, como também é conhecido? Muitas vezes é o próprio ato de tentar. Quando nos esforçamos demais, criamos uma pressão mental que nos desconecta do momento presente. Ficamos preocupados com o nosso desempenho, temos medo de falhar e ficamos ruminando o passado ou projetando o futuro sem parar. Isso gera o que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou de entropia psíquica. Esse estado de desordem interna, onde a mente está dispersa, nos impede de agir com a naturalidade e fluidez que o estado de fluxo exige. Para alcançar o fluxo, precisamos superar a mente caótica e nos conectar com nosso eu interior. Isso significa deixar de lado as preocupações, as ruminações e os conceitos pré-concebidos que nos afastam do presente. A verdadeira maestria na vida não está em forçar as coisas, mas em deixá-las seguir seu curso natural de acordo com quem realmente somos e como queremos agir. Quando silenciamos o barulho interno e nos alinhamos com nossa essência, tudo ao nosso redor começa a fluir de forma mais leve e harmônica. E se este vídeo te inspirou a se conectar mais profundamente com você mesmo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa desse direcionamento na vida. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Na próxima segunda-feira, teremos um vídeo novo. Confie no processo. Podemos ter nossos planos bem traçados e objetivos definidos, mas a vida segue seu próprio ritmo, muitas vezes, nos levando por caminhos que jamais imaginamos. Essa incerteza e falta de controle podem gerar ansiedade, medo e resistência. No entanto, é justamente nesses momentos que confiar no processo se torna essencial. Confiar no processo significa acreditar que, mesmo quando as coisas parecem estar fora de lugar, existe uma ordem maior, uma lógica que talvez não possamos ver de imediato. É entender que cada experiência, obstáculo ou desvio tem um propósito, mesmo que esse propósito não seja claro no momento. Quando aprendemos a confiar no processo, nossa perspectiva muda. Em vez de lutar contra as circunstâncias, começamos a fluir com elas, permitindo que a vida nos leve aonde precisamos estar. Isso não significa adotar uma postura passiva, mas sim uma aceitação ativa. Fazemos o que está ao nosso alcance, mas reconhecemos que nem tudo está sob nosso controle e tudo bem. Essa confiança pode ser cultivada de várias maneiras. Primeiro, ao lembrarmos de momentos passados em que as coisas pareciam fora de controle, mas acabaram se resolvendo de forma positiva. Esses exemplos pessoais servem como âncoras, reforçando a crença na sabedoria do processo da vida. Além disso, confiar no processo envolve se desapegar dos resultados imediatos. Nem tudo acontece no tempo que desejamos. Às vezes, o que parece um atraso ou um erro é na verdade uma preparação para algo maior. A vida tem seu próprio ritmo, e ao aceitar isso, liberamos muito do estresse e da ansiedade. Confiar no processo exige paciência e autocontrole. Nada floresce da noite para o dia. Entretanto, a paciência é o solo fértil onde crescem as melhores realizações. Ao confiar no processo, estamos, em essência, cultivando fé na vida. É acreditar que, mesmo quando as coisas parecem caóticas, elas estão nos guiando para um lugar de crescimento e aprendizado. Quando cultivamos essa confiança, a vida flui de forma mais leve, trazendo consigo a paz de espírito que surge ao saber que, no final, tudo se encaixa. A sabedoria de deixar fluir. A sabedoria de deixar a vida fluir é uma prática estoica que nos ensina a alinhar nossa vontade com o que é natural e inevitável. Para os estoicos, a verdadeira paz vem quando paramos de resistir ao curso natural das coisas e aceitamos a vida como ela é, em vez de como desejamos que fosse. Quando forçamos situações, seja em relacionamentos, em amizades, na carreira ou no crescimento pessoal, é como nadar contra uma correnteza.
Quanto mais lutamos contra a direção natural das coisas, mais nos cansamos e nos frustramos. Comece olhando para a relação que você tem com a sua vida hoje. Essa relação parece mais com uma luta constante, onde você resiste e se defende o tempo todo, ou a um acolhimento, como o que uma mãe oferece a um filho. Se sua relação parece mais uma luta, é sinal que você está resistindo ao fluxo das coisas, por estar preso a uma expectativa que não se cumpriu, preso ao passado ou muito ansioso para o futuro. E assim você rejeita e resiste ao caminho que a vida te propõe. Os estoicos nos ensinam a reconhecer que existe uma ordem maior no universo, algo que está além do nosso controle. Aceitar essa realidade nos ajuda a focar no que realmente podemos influenciar, soltando aquilo que está fora do nosso alcance. As decisões mais difíceis geralmente levam às transformações mais significativas em nossas vidas. Deixar fluir é um ato de sabedoria e coragem. Requer confiar que, mesmo sem forçar as coisas, tudo acontecerá como deve. Exige a sabedoria de discernir entre o que merece nossa energia e o que não merece. Quando aplicamos essa sabedoria, encontramos uma paz interior que surge ao estarmos em sintonia com a vida, em vez de em constante conflito com ela. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que a vida flui por si mesma sem nossa interferência. Quando paramos de forçar e começamos a fluir com ela, encontramos uma maneira mais autêntica e satisfatória de viver. Aprendemos a lidar com as incertezas com confiança, a aceitar as dificuldades como parte do caminho e a encontrar beleza nos momentos de tranquilidade. Essa é a sabedoria estoica de deixar fluir. Viver em harmonia com o que é, encontrando liberdade e paz interior. Cada pessoa age de forma diferente diante de uma mesma situação, mas todos nós podemos adotar esses princípios e aprender a não forçar mais nada em nossas vidas. Por meio da força, você nunca pode realmente encontrar o que está procurando. Sem forçar, o que você está procurando naturalmente o encontrará. A vida flui melhor quando paramos de lutar contra ela. Por isso comente gratidão se chegou até aqui. Obrigado por assistir.